Oi, gente, tudo bom? Estou aqui rapidinho só para apresentar para vocês a proposta do grupo de estudos em autismo no adulto. Então, a gente vai se utilizar, né, como base esse livro do José Alberto Del Porto e do Francisco B. Assunção Júnior. Eles foram os organizadores. Então, cada capítulo ali tem um autor diferente ou autores diferentes falando sobre aspectos específicos do autismo e trazendo a discussão para esse campo, né, da vida adulta e, inclusive, também pensando ali perspectivas a respeito do envelhecimento. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre sobre o que que fala, né, em cada capítulo desse livro, para vocês terem uma ideia de como que a gente já vai abordar, de como que a gente vai lidar com esses aspectos. Então, esse livro é um livro super novo, de 2023. Então, isso é muito importante, por quê? Porque isso vai ajudar a gente a ter dados, estatísticas mais, mais atualizadas, né? Então, a gente não vai ficar com aqueles números antigos, números de tempos atrás. A gente vai ter algo muito mais próximo da nossa realidade, inclusive, eu vou falar mais para o finalzinho também a respeito do mapa do autismo no Brasil, que traz dados ainda mais atualizados e a gente também vai discutir no nosso grupo de estudos. Então, falando aqui de cada um dos capítulos desse livro, né? Então, ele vai começar falando da importância do reconhecimento do autismo em adultos pelo psiquiatra generalista. A ideia aqui é a gente entender, né, que os médicos eles precisam saber sobre autismo. Eles precisam ter essa noção, eles precisam ter esse conhecimento. Inclusive, há pouco tempo, eu até fiz uns vídeos falando sobre é, a entrevista com o pediatra, com o neuropediatra José Salomão, e ele traz a importância do pediatra, inclusive, ter essa noção e conseguir identificar o autismo, porque esse é o profissional que, no primeiro momento, vai estar em contato com a criança, né? Mas, de uma forma em geral, quando esse adulto, né, chegou lá, essa pessoa chegou à vida adulta, não foi diagnosticada na infância, e ele chega com algumas questões para o psiquiatra ou para o médico de uma forma geral, esse profissional ele precisa ter essa condição de informar, de especificar essas características e orientar esse sujeito, né? Depois a gente traz a discussão da evolução do conceito, então tem todo uma linha do tempo ali para a gente entender de onde partiu, quais foram as primeiras percepções a respeito dos sinais e das características até o momento atual. A epidemiologia do autismo, entender como, onde, com quem, estatísticas, entender os números que hoje em dia a gente tem a respeito, né, do diagnóstico, e é muito importante também a gente entender que diagnóstico, uma pessoa com diagnóstico é diferente de uma pessoa que apresenta as características, apresenta ali os sintomas. Nem sempre essa pessoa, ela de fato o que ela tem ali é realmente a síndrome, a doença, o transtorno. Às vezes, as características que são apresentadas ali podem ser outras coisas também. E muita gente, a gente sabe que existe um subdiagnóstico, uma subnotificação, desculpa, uma subnotificação de diagnóstico. Muita gente tem o transtorno, mas não tem ou acesso ou não conseguiu ser ali diagnosticada, e ter um laudo para orientar uma possível intervenção, né? Então a gente traz ali, esse terceiro capítulo traz um pouco esses números. A caracterização do autismo vai trazer exatamente o que que a gente observa, o que deve ser visto, qual o nível, a dificuldade, as apresentações, né, que o autismo tem. Os aspectos cognitivos do autismo adulto vão ser diferentes dos aspectos cognitivos, na infância assim como os aspectos da personalidade.
Entender também, já adiantando um pouquinho ali no oitavo capítulo, a sexualidade e o autismo, então características, apresentações, associações, o que que a gente pode esperar, né, desse contexto, é, aspectos da personalidade do autista adulto, é, como fazer a inclusão profissional dessas pessoas que estão ali dentro do transtorno do espectro autista, né? Como que a gente vai entender o perfil dessa pessoa e não entender que essa pessoa ela é igual às outras dentro do espectro autista, do autismo. A gente tem características pessoais, a gente tem características específicas daquele sujeito, a gente precisa entender aquele sujeito. E como eu sempre falo de uma forma geral, né, quando a gente faz uma avaliação, a gente entende ali um perfil daquele sujeito. Esse perfil ele pode estar dentro de algumas características, de alguns contextos específicos, ou ele pode estar fora desse contexto, né? Então a gente precisa entender dentro dessa curva do que a gente costuma ver mais, do que a gente costuma identificar mais, onde é que esse sujeito se encontra. Para quê? Para a gente buscar, para a gente ir atrás de um local onde essa pessoa ela desenvolva as potencialidades dela, que ela consiga atuar de forma mais adequada possível, para que ela possa se sentir ali útil, para que ela possa se sentir bem dentro da função que ela vai exercer, né? A gente vai falar um pouquinho também da terapêutica psicofarmacológica para o adulto com autismo, da terapêutica comportamental para o adulto com autismo. Isso é muito importante, a gente entender como a intervenção, como e quais tipos de intervenção são melhores, como e quais tipos vão atuar em determinados perfis específicos. Falar sobre a família, né? Então, todas as questões que se relacionam, as questões que envolvem, as questões que precisam ter ali, de certa forma, o contexto familiar envolvido. A abordagem multidisciplinar, a importância da gente ter diferentes profissionais relacionados, diferentes profissionais atuando, trazendo as suas o seu conhecimento, a sua prática para auxiliar aquele sujeito, né? Não vai ser só com um profissional que aquele sujeito ele vai ter ali benefícios. O ideal é que a gente busque abarcar diferentes aspectos. É, Falar sobre a residência protegida, então questões relacionadas ao ambiente familiar, ao contexto da casa daquele sujeito e as perspectivas adulto-idoso, né? Então, o que esperar para o futuro de tantos diagnósticos, de tantos sujeitos apresentando características específicas, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer com relação a isso. Então, a ideia é a gente abordar esses 14 capítulos, que não são capítulos enormes, são capítulos ali importantes, são capítulos bem escritos, mas que a gente vai precisar também, que a gente pode também trazer outros conceitos, outras questões para serem discutidas. E aí eu trago algo que a gente vai falar também, que é o Mapa Autismo Brasil. Ele apresentou, ele trouxe agora há pouco tempo dados de mais de 23 mil participantes a nível do Brasil. Então, são dados ali bem atuais, que a gente vai poder discutir, que a gente tem acesso, né, para entender um pouquinho. É, Quanto mais atualizado, melhor, porque a gente consegue promover ali políticas públicas, porque a gente consegue desenvolver programas de intervenção, porque a gente consegue entender melhor como verdadeiramente incluir essas pessoas na sociedade. Então, em 2021 foi criada essa plataforma, se começou a desenvolver ali um programa piloto e em 2023 foi feita a primeira coleta. E agora, em 2025, se teve acesso a esses dados. Então, a gente consegue ali
e ter um pouco mais de entendimento a respeito dessas pessoas, como que elas vivem, quem elas são. Então, entender ali o perfil sociodemográfico, diagnóstico, acesso à saúde, terapias, educação, condições de vida, perfil dos cuidadores, isso é muito importante também, para a gente conseguir criar para além, desenvolver para além do cuidado com os sujeitos diagnosticados, mas também das pessoas que estão no entorno, né? Como lidar com essas pessoas, como ajudar essas pessoas. É, e aí a gente tem uma base nacional a respeito do autismo muito mais robusta, muito mais aprofundada, e isso, obviamente, que vai auxiliar e muito o nosso entendimento. Então, a minha proposta com esse grupo de estudos, e a ideia aqui era fazer uma apresentação bem rapidinha, para a gente falar sobre isso, para a gente discutir sobre isso, para a gente trazer tanto a teoria, para a gente, teoria, né, de conceitos, para a gente discutir os dados, né, sociodemográficos, os dados como são apresentados aqui no Brasil, e a gente pensar a prática, né, a gente pensar como que a gente pode se inserir, como que a gente pode auxiliar esse cuidado com essas pessoas que antigamente, a gente só pensava na criança, né? A gente só pensava autismo como transtorno do neurodesenvolvimento que parava ali. Só que essas crianças, esses adolescentes, eles crescem, né? E eles estão aí na vida, eles estão aí no trabalho, eles estão aí se relacionando, eles estão aí convivendo com a gente. Seja a gente, né, inserido nessa sociedade como colegas, como vizinhos, como amigos, seja a gente como profissional de saúde. Então, rapidinho aqui, eu quis apresentar para vocês a proposta. Espero que vocês achem interessante, porque eu acho que é uma forma diferente da gente discutir. Né, tendo ali como base um capítulo norteador, e a gente pode se aprofundar bastante, né, em outras discussões, trazendo artigo científico, trazendo esses dados dessa plataforma, trazendo casos, né, que a gente possa discutir, elaborar melhor a partir da nossa prática clínica. Tá bom, gente? Então, aqui rapidinho eu quis fazer essa apresentação para ajudar vocês no entendimento de como que seria esse grupo de estudo, e eu espero que vocês, né, participem junto comigo para a gente ter ótimas trocas. Tchau, tchau.